Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé junto comigo, vamos abrir o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero refletir aqui com vocês. Eu venho fazendo algumas anotações, alguns estudos e algumas inspirações que o Senhor nos deu, que eu quero compartilhar aqui nessa noite. Quantos vieram aqui para adorar ao Senhor? Dá o seu melhor glória a Deus aí, o seu melhor aleluia. Quantos vieram para adorar ao Senhor? Levanta a sua mão. Aleluia, glórias a Deus. E quantos também desejam ouvir a palavra do Senhor essa noite? Dê um aleluia aí, um glória a Deus aí, amém? Aleluia. Vamos estar lendo aqui 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 17, aleluia. A seguir, Jessé disse a Davi seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isto para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22, vamos ler o 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Repita comigo: e correu para a batalha. Aleluia, glórias a Deus. Agora vamos pular para o versículo de número 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isto que se dará ao homem que o matar. Versículo 28. E Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Repita comigo a parte do meio aqui do versículo, onde diz: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Vamos repetir? 1, 2, 3. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Amém? Tome o seu assento, vamos meditar na palavra do Senhor em algum tempo. Aleluia, glórias a Deus. Eu me deparei com algumas coisas interessantes na história de Davi e fiquei a refletir. São textos inspiradores, muito pregados,
muito falados, usado às vezes como tema de culto, mas o Senhor começou a movimentar e a agir e a trabalhar no meu coração em algumas inspirações, e que dentre elas algumas pretendo compartilhar contigo, lembrando que o jovem também tem os seus desafios, aleluia. E eu quero falar sobre alguns detalhes dos desafios na vida do jovem ungido, amém? Alguns desafios na vida do jovem ungido, aleluia. Dos versículos iniciais que lemos, nós vemos o seu pai falando para Davi que ele devia ir até o acampamento e que lá ele levaria algumas coisas, alguns mantimentos para os seus irmãos e também para o comandante. Ele manda presentes, ele manda alguns mantimentos, e ele pede para que seja e traga um relatório sobre como estavam os seus irmãos diante da peleja que Israel, o exército de Saul, enfrentava com os filisteus. E Davi, logo pela manhã, ele toma no dia seguinte aquilo que foi preparado e parte ao encontro dos seus irmãos. E quando ele chega ao acampamento, a ordem era para que fosse até o acampamento, mas quando chega lá, os guardas, ou melhor, os soldados, incluindo seus irmãos, já tinham ido para o campo da batalha, já tinham saído do acampamento. Então é interessante que no versículo 22 a seguir, vai mostrar que ele corre para a batalha. Ele tinha um compromisso de ir até o acampamento. É verdade que seu pai havia pedido também para que trouxesse uma prova, mas de outra forma isso era possível. Mas o seu compromisso, podendo se entender para um moço talvez não muito comprometido, não muito preocupado, um moço que talvez pense em fazer o mínimo possível, ele chegaria no acampamento e, não sendo possível ver os seus irmãos, talvez ele diria: fiz a minha parte, pergunto agora sobre notícia dos meus irmãos e posso retornar. Mas Davi, ele não faz isso. Davi, diz o texto, que ele corre para onde está acontecendo a batalha. E nisso, eu lendo, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração para trazer aqui essa noite uma parte da mensagem para a vida de alguém aqui. Não importa se você é um adolescente, um jovem ou um irmão, mas o Senhor me inspira para dizer: é preciso ir um pouco além. Nós temos uma geração que às vezes se compromete com o mínimo. Ela tem às vezes um ensaio marcado às 10 horas, chega 10h10 e se bobear 11 horas ou 1 hora antes, ela já quer ir embora, porque ela tem os seus compromissos na frente de um videogame, na frente de outros afazeres, ou talvez dormir mesmo. Mas Davi não. Davi, ele chega ao acampamento, não é possível tirar o relatório ali, não é possível ainda ver os seus irmãos. Ele decide e vai para a batalha. Ele vai um pouco além. O que o Senhor está falando aqui é que tem um Golias te esperando. Eu não sei se dessa forma a mensagem te chama a atenção, mas o Senhor diz: tem um Golias à tua espera, que eu já deixei lá e você vai derrotá-lo. Mas se você não for um pouco além, você nunca vai vê-lo, você nunca vai descobrir a sua existência. Você talvez no acampamento não é possível ouvi-lo. E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor Ronaldo? Isso tem a ver que o Senhor está dizendo para alguém aqui: você precisa ir além.
Ele podia dizer: meu negócio é até aqui, eu já cheguei até aqui. E como talvez diria alguém, está top demais, cumpri o meu compromisso, eu vim até o acampamento, aleluia. Mas os irmãos não estavam mais lá, era preciso ir um pouco além. Jessé lhe desenhou, Jessé disse: olha, você vai até o acampamento, e esperando Jessé, ele vai chegar lá, os meninos vão estar no acampamento, vai estar tudo seguro, vai estar tudo bonitinho. Jessé desenhou tudo, olha, vai estar tudo certinho, vai estar tudo belezinha. Só que na prática, as coisas sempre mudam um pouco. E o Espírito me leva a dizer aqui essa noite, aleluia, que Deus está aguardando o jovem, que não vive a teoria, aleluia, ele não vive a teoria, mas ele parte para a missão que Deus lhe deu. Eu não sei se você está entendendo. Ele não vive só a teoria, eu faço se for isso aqui, eu faço se for aquilo que foi falado. Não, ele chega no trabalho, as coisas não aconteciam como ele pensava. Ele chega na faculdade, as coisas não acontecem como ele pensava. Ele se expõe à vida e de repente as situações da vida parece que lhe mostram que não é muito bem como foi desenhado. Mas aí então ele se levanta e ele parte para a peleja. Ele não trava, ele não fica parado, ele não se acovarda, ele não tem medo, ele vai um pouco além. E o Senhor está dizendo: eu tenho compromisso com um jovem que está disposto a ir além. Você precisa estar disposto a ir além. Esse negócio de só vir para o culto quando não tem jeito, esse negócio que nós estamos acostumados de só vir para o culto domingo e olha lá, isso não é só no lugar. Eu não sei aqui Marília como é que está hoje, mas a gente vê isso em todos os lugares. Mas o Senhor está dizendo: eu estou esperando os Davis, aleluia, chegar ao acampamento. Eu espero Davi chegar ao acampamento, porque quando ele chega ao acampamento, nada saiu como desenhado. Ele parte para a batalha e lá vai ter um Golias para ele ouvir. Aleluia, aleluia. Não faça parcialmente, se esforce. Lucas 17 vai falar que somos servos inúteis se fizermos apenas o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis. Uma frase que eu cheguei a anotar refletindo sobre isso uma certa vez diz: não se vence desafios com normalidades. Olha só, não se vence desafios com normalidades. Só vencemos desafios com elementos extraordinários, uma fé extraordinária, uma energia extraordinária, um tempo extraordinário, uma estratégia extraordinária, uma determinação extraordinária, uma graça extraordinária. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou dizendo que você vai vencer e que tem algo extraordinário para acontecer na sua vida. Eu estou dizendo que tem algo extraordinário para acontecer na sua chamada, no seu ministério, naquilo que Deus tem para realizar na sua vida, jovem. Aleluia, através da sua vida, grandes coisas o Senhor tem para fazer. O grande problema é que você não deve imaginar que as coisas vão todas acontecer, você vivendo a normalidade. O Senhor está dizendo aqui a alguém nessa noite: venha para o extraordinário, aleluia, venha para o extraordinário. Quem vive o extraordinário não é quem está pronto para cumprir apenas a normalidade, mas é aquele que está pronto para ir além do que lhe foi pedido. E o Senhor está dizendo: vai além do que lhe foi pedido. Se está na sua mente estudar, fazer algum curso, vai além, faça uma faculdade. Se você tem pensado em ajudar o seu coordenador, vai além, comece a estudar a
palavra de Deus, comece a se preparar, porque o Senhor vai te levantar para pregar a tua palavra, para fazer a diferença nesse mundo. Aleluia. O Golias não é, eu entendo que o Golias não é para quem faz o mínimo. O Golias não é para quem faz o básico. O Golias não é para quem vive dentro da normalidade. O Golias é para quem vai além. Aleluia, 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 aleluia. Eu louvo ao Senhor nessa noite, porque se Deus me deu esta palavra, é porque Ele quer que você vá além. E se Ele quer que você vá além, é porque Ele tem algo extraordinário para a sua vida. E se você crê nisso, você vai levantar a sua mão, aleluia, porque você vai sair da normalidade. Ei, chegou o tempo de sair do acampamento, chegou o tempo de parar de ir só até o acampamento. Meu compromisso é o acampamento. Aleluia, o meu negócio é com o acampamento. Quem está lá ou quem não está, não tem problema. Eu me viro, eu arrumo a prova que for preciso e dali eu vazo para minha casa e pronto, acabou. Não, você vai além, porque tem grandes desafios que Deus tem para a sua vida e que Deus vai fazer através do seu chamado e que Deus vai fazer através da sua história. Mas para isso você vai além. O que o inimigo mais fica, talvez preocupado, é com um jovem que só vai até o acampamento, mas nessa noite tem um batalhão levantando aqui, aleluia, nessa noite tem um batalhão sendo levantado aqui, que não se contenta com o acampamento, aleluia, ele está pronto. Eu vou além, eu vou além, eu vou além, porque Deus tem desafio grande para a minha vida, Deus conta comigo para fazer a diferença, eu vou além. Davi vai enfrentar alguns desafios interessantes. Davi, do versículo 28, vai ficar claro aqui alguns detalhes para o jovem ungido. Porque olha só, o seu irmão mais velho, 3 filhos de Jessé estavam, os 3 mais velhos estavam na peleja, mas aqui o mais velho, Eliabe, ele fica descontente com o que ouve de Davi, ele fica incomodado, a ponto que ele chega no versículo 28, perguntar: a quem deixastes aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas, no deserto? Você desceu aqui só para observar a peleja? Mas o que me chama a atenção para esta mensagem é o menosprezo, o descaso. Quando Eliabe diz para Davi: olha, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está colocando que você é insignificante, o seu trabalho é insignificante. Ele está dizendo: tudo que você está fazendo é insignificante, porque você saiu de lá. O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você. Observando que aqui já tinha 40 dias. Eu ouvi o pregador dizendo isso, que já tinha 40 dias. E eu gravei, está se encaixando nessa mensagem, que Eliabe ouvia o gigante e nada fez. E o gigante se levantava pela manhã e também à tarde. Por 80 vezes Eliabe ouviu o gigante afrontar Israel e nada fez.
Mas Davi, uma única vez, ele ficou incomodado. Ele não aceitou aquilo. Aleluia, aleluia. Então, esse desprezo, esse pouco caso, esse incômodo que Eliabe tem para com Davi. Às vezes, o jovem ungido, ele terá desafios grandes pela frente, e ele vai encontrar pessoas que o tratam de maneira insignificante, e que não enxergam valor algum na sua chamada, naquilo que você está fazendo até hoje. Mas você tem que aprender a valorizar a sua chamada. Você tem que aprender a valorizar a chamada de Deus na sua vida, na sua história. Para Eliabe não valia nada. Era só poucas ovelhas lá no deserto. Por que você não volta para lá? Aqui não é o seu lugar. Mas lá no deserto, cuidando das poucas ovelhas, ele desenvolveu algo dentro dele. Aleluia. Algo foi desenvolvido dentro dele, alguma coisa, algumas experiências com Deus que nós já vamos tratar aqui, alguma coisa que lhe trouxe uma indignação com a afronta de Golias, que lhe deu uma coragem, uma ousadia que Eliabe não tinha. É por isso que eu estou aqui para te dizer: valorize a chamada que Deus te deu. Pode ser pouco para Eliabe, pode ser insignificante para Eliabe, mas lá naquelas poucas ovelhas, Deus está mudando lá dentro de você. Deus está te dando uma coragem, Deus está te capacitando, Deus vai mudando as coisas. Por quê? Porque só Deus sabe que tem um Golias lá na frente, e que é você que vai derrubá-lo, é você que vai enfrentá-lo, é você que vai, aleluia, trazer a vitória para o exército todo. Aleluia. A indignação de Davi, a coragem, a ousadia, a indignação de não aceitar a afronta do gigante, embora ele nunca chamou Golias de gigante. Em momento algum ele chama Golias de gigante. Mas tem uma coisa, ele vai dizer uma frase: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Essa mesma frase que incomodou Eliabe, Eliabe não podia dizer, mas Davi poderia dizer essa frase, porque ele já foi transformado lá no deserto, cuidando das poucas ovelhas. Na unção do capítulo 16, ele já estava sendo preparado por Deus. Você está sendo preparado. Eu estou profetizando na vida de alguém aqui: valorize o tempo do preparo. Ei, valorize o tempo do preparo. Valorize o tempo do preparo. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Um preparo que Eliabe não tem. E justamente essa frase que incomoda Eliabe é a frase que vai acontecer o quê? Essa indignação. Aleluia. São as mesmas palavras que lhe abre a porta para a sala do rei. Olha o versículo 31. Incomodou Eliabe, mas algum dos homens, no versículo 31 diz: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul. Que fez o quê? Você está lendo aí? Olha lá. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul. O que ele fez? Mandou o quê? Mandou, fala, vocês estão comigo ou não? Mandou chamar Davi. As mesmas palavras que incomodam os Eliabes da vida, aqueles que têm menosprezo pela sua chamada atual,
que tem menosprezo pela sua história vivida até aqui, que acha que você não vai ser nada, que acha que não tem futuro para a sua história, que acha que você é um derrotado, que acha que as portas se fecharam para você, que acha que você vai ficar parado na humilhação. As mesmas palavras que o irritou são as mesmas palavras que o rei vem, abre a porta da sua sala e diga: manda chamá-lo, manda chamá-lo, manda chamá-lo, ele tem acesso à minha sala, manda chamá-lo, manda chamá-lo, manda chamá-lo. E uma pergunta que o Espírito Santo me faz é dizer a alguém aqui essa noite: até quando você vai estar preocupado com Eliabe? Até quando você vai deixar Eliabe fazer você parar, desistir, andar de cabeça abaixo? Ei, levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça. Se chegar um Eliabe dizendo aquelas poucas ovelhas, levanta a sua cabeça como Davi: eu estou sendo preparado, eu estou sendo preparado, eu estou sendo preparada, eu estou sofrendo, foi frustração, foi problema, mas Deus tem algo extraordinário para a minha história ainda. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de mim, Ele ainda tem algo. Às vezes, nós nos preocupamos demais com os Eliabes. Às vezes, perdemos, preste atenção nos detalhes. Às vezes, perdemos tempo demais tentando agradar os Eliabes da vida. E deixamos de colocar em ação a fé que foi produzida justamente no cenário desprezível a Eliabe. Aleluia. Mas nessa noite o Espírito Santo abre os seus olhos. Aleluia. E você começa a valorizar as poucas ovelhas do deserto. Talvez o mais forte dos filhos de Jessé, aquele que encantou a visão de Samuel no capítulo 16, deve ser esse o ungido do Senhor, Eliabe. Oh, aleluia. Preparado no exército de Saul, no exército de Israel, não era capaz de aceitar o desafio de Golias, que um menino franzino, preparado, porém, com as poucas ovelhas lá naquele deserto, aleluia, mas não é preparado pelo exército de Saul, mas preparado por Deus. Valorize o preparo de Deus, valorize o preparo de Deus, valorize o tempo que Deus tem na sua história. Aleluia, para preparado você, cuidado de você. Comece a identificar isso, porque Davi tinha isso claro na sua mente. É tão interessante que depois que ele tem esse acesso à sala do rei, justamente por ter dito uma palavra que foi desprezível a Eliabe, motivada por algo no seu interior que foi criado num ambiente desprezível a Eliabe, ele vai dizer no versículo 32, se você quiser acompanhar com a tua Bíblia aberta, versículo de número 32,
ele vai dizer: porém Saul disse a Davi, versículo 32. Davi disse a Saul, versículo 32 do 17 de 1 Samuel: que ninguém desanime, olha a preocupação dele, que ninguém desanime por causa dele, desse gigante. E aí ele vai dizer: este teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Em outras traduções, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Esse filisteu levantava a sua voz de manhã e à tarde dizendo: manda-me um homem, manda-me um homem, manda-me um homem, confrontando a Israel. E a preocupação de Davi: ei, rei, não deixa ninguém ficar com o coração desfalecido por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele. E justamente porque ele tinha isso, ele diz: quem é esse? Ou seja, ele não chama Golias de gigante, ele não dá crédito para Golias, porque ele estava focado em Deus. Quem é este? Como se fosse um desconhecido, incircunciso, ou seja, não faz parte nem da aliança. Aqui eu tenho uma impressão que ele está espiritualizando o negócio. Tem muito crente em muitas teorias, em muitas mensagens inteligentes que surgem hoje, que é contra esse negócio. Ele espiritualiza tudo, né? O pastor espiritualiza tudo. Esse irmão espiritualizamos mesmo. Por quê? Porque nós dependemos dele. Nós vivemos pela fé e nós sabemos que não podemos recuar. Nós só avançamos pela fé. Filisteu, inimigo, incircunciso. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, aleluia. Mas aí vem o versículo 33, e eu quero meditar com você aqui. Versículo de número 33. Então Davi, ele tinha dito isso ao rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Mas aí chega o versículo 33, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu. Olha, Davi, é o seguinte: você está animado, filhão, você está falando bonito, você está falando com uma fé invejável, e isso te fez chegar até a minha presença. Mas tem uma coisa: você está animado, você acredita na vitória, seu discurso é bom, você está até aqui na minha presença, porém, eu não te autorizo a ir à peleja. Davi até aqui, preste atenção, ele não tem autorização para pelejar contra o filisteu. Ele queria pelejar contra o filisteu, queria ou não queria? Amém? Vocês estão aqui, amém ou não amém? Mas o que o rei diz a ele? Não poderás pelejar. E eu fiquei nisso, pensando. Ele não tinha liberação da autoridade. Ele não tinha para poder enfrentar Golias. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Aleluia. Ele não tinha a credencial do exército. Ele não tinha a credencial. Ele não tinha a capacidade segundo a visão de Saul. Ele falava bem, ele animou todo mundo, ele mexeu com todo mundo, mas Saul sentia-se numa situação que dizia: eu não posso te liberar porque você é jovem, você é moço, e ele já é homem de guerra desde a sua mocidade, você não tem autorização para ir. E eu fiquei a pensar sobre isso: Senhor, o que eu poderia compartilhar com os jovens? É que tem muitos de nós que queremos enfrentar Golias antes de enfrentar o leão e o urso. E o que isso tem a ver?
antes de enfrentar o leão e o urso, você não tem liberação para enfrentar Golias. Se você não tem a credencial, que a lógica aqui que ele deveria ter, ele não podia enfrentar Golias, mas tudo vai mudar, tudo começa a mudar, quando Davi começa a abrir a sua boca e dizer: ei rei, eu sei que eu não tenho a liberação, porque o senhor não sabe ainda, eu não sou do exército, não sou treinado pelo seu exército, mas tem uma coisa, meu irmão Eliabe, ele despreza o cenário das poucas ovelhas, mas eu vou contar para o rei só um pouquinho do que eu vivi lá, eu vou contar para o rei só um pouquinho do que eu passei lá, com as poucas ovelhas do deserto. E ele começa a contar, porque o leão vinha, e porque o urso, e o teu servo ia após ele, e matava, e assim eu fazia com o leão, e também com o urso. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente querendo enfrentar Golias, antes de vencer o leão e o urso. E jovem, eu vim aqui para te dizer, você não pode vencer Golias, você não pode enfrentar Golias, você nunca terá autorização para enfrentá-lo, para lutar com ele, antes de vencer o leão e de vencer o urso. Porque vencer Golias traz destaque. Vencer Golias todo mundo está vendo. Vencer Golias é empolgante. Vencer Golias o pastor vê. Vencer Golias o seu líder vê. Vencer Golias, a igreja às vezes aplaude. Vencer Golias, como diria os jovens, a galera toda se une junto com você, e é só alegria, e todo mundo vai guerreando, e o negócio esquenta, e todo mundo vê, e a coisa é grande. Então muitos querem enfrentar Golias, mas não venceram ainda o leão. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: você não tem autoridade para vencer Golias. Tem muita gente questionando Deus, mas não está acontecendo, Senhor, não aconteceu ainda, não explodiu ainda, não deu certo ainda, mas ainda não está arrebentando tudo, mas já era para estar acontecendo. Mas cadê o leão? Cadê o urso? Você enfrentou, você venceu eles, porque só o leão, vencendo o leão e o urso, você terá a autoridade, você terá a autorização da autoridade para vencer Golias, porque Golias vai te deixar talvez em destaque, Golias muita gente vai ver, Golias vai ser extraordinário, mas tem uma coisa, aleluia, lá nas poucas ovelhas, onde ninguém vê, aleluia, é aonde você ganha, é aonde você ganha liberação, liberação. Eu estou dizendo, lá onde ninguém vê, lá onde lá onde Eliabe é desprezível aos olhos de Eliabe, é lá mesmo, é lá mesmo, é lá. Você já sabe onde eu estou falando. É lá, o líder não está vendo, papai e mamãe não está vendo, o pastor não está vendo, mas tem um leão lá. Você sabe que tem um leão a ser vencido lá, aleluia. Você sabe que tem um urso a ser vencido lá, aleluia. E eu vim aqui profetizar para alguém aqui nessa noite: você vai voltar lá, vai vencê-los, você 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 vai vencê-los. Mas não tem ninguém vendo, pastor, mas você vai vencê-los. Mas pastor, não dá destaque nenhum, mas é necessário vencê-los. Por quê, pastor? Porque é eles que abrem a porta para você sair para a peleja e vencer Golias, e vencer Golias, e vencer Golias, e vencer Golias. Eu disse, e vencer Golias. Aleluia. Não acontece, a porta não abre, a oportunidade não vem, mas o Senhor nos traz aqui essa noite, filhão. Volta lá para o seu quarto, volta lá para a faculdade, volta lá para a escola, volta lá para o trabalho, volta lá da onde, lá daquelas poucas ovelhas, lá, volta lá. Tem um leão lá,
Aleluia. Tem um leão lá que está de pé, que não era para estar de pé. Eu sei que talvez não é a palavra empolgante que todo mundo queria, mas o Senhor me leva a ministrar essa mensagem. Ei, tem um leão lá no seu trabalho que não era para estar de pé. Tem um urso lá na sua história que ainda permanece em pé. E o Senhor está dizendo: volta lá. Volta lá. Aleluia. 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 O leão, em sua particularidade, alguns estudiosos vai dizer que ele representa a força da natureza. Ele representa a natureza para nós humana. Nesta mensagem se encaixa esse pensamento e nesta inspiração, os desejos carnais, talvez o dinheiro, poder, sexo, vaidade, orgulho. O leão, de certa forma, representa o seu velho homem, ou está ligado às coisas da velha natureza humana, pecaminosa, que te afasta de Deus, que te leva de volta a uma vida pecaminosa, distante do Senhor. Esse velho homem, a qual não há conversão para ele, não há conversão para o velho homem, não há uma mudança para o velho homem. O velho homem, ele quer ressurgir, e para ele só existe a mortificação. Eu até marquei aqui o versículo 10 do capítulo 8 de Romanos. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas aí o versículo 13 se encaixa de uma maneira, porque diz: porque se vocês viverem segundo a carne, segundo essa natureza humana, atendendo a esses desejos pecaminosos, a essa vida antiga, representada no leão, vocês caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, olha o que diz a palavra: mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que você está dizendo, pregador? Eu estou dizendo que o leão tem que morrer. O leão tem que morrer. Esse leão tem que morrer. Todos os dias nós temos que mortificá-lo. Todos os dias nós precisamos refreá-lo. Nós precisamos prostrá-lo. Nós precisamos reduzi-lo. Nós precisamos vencê-lo. Ele precisa ser vencido. O urso, alguns vai dizer, em sua particularidade, um animal ágil e sagaz, uma força extrema existe em seu braço. Ele representa os problemas que nos envolvem na vida e prende e tira a nossa liberdade. Esse é o urso. Ele representa a competitividade da vida, os duros golpes que a vida dá, a traição, o abandono, o desprezo, e isso quer nos parar, isso quer nos prender. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer essa noite: você vai vencer o leão, você vai vencer o leão, você vai vencer o leão. Ei, você vai vencer o leão, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai ser santificado, você vai ser purificado. E você também vai vencer o urso. Aleluia. Você vai vencer o urso. Tem muita gente aqui, e o Espírito Santo está tocando no meu coração, que você vai vencer o urso, viu? Você vai voltar lá, vai vencer esse urso. Mas eu estou frustrado, Senhor. Eu estou frustrado. Cuidado, esse urso tem o braço forte. Ele te prende, ele não deixa você crescer, ele não deixa você desenvolver, ele não deixa você buscar
buscar o novo de Deus para a sua história. Esse é o urso, ele quer pará-lo, ele quer travá-lo, mas o Espírito Santo diz: você precisa vencê-lo, você precisa vencê-lo, você vai vencê-lo, você vai vencê-lo. Eu estou triste, você vai vencê-lo. Por quê, Senhor? Porque eu preciso que você vença. Eu conto com isso. Eu preciso que você vença. Porque este leão vencido, este urso vencido, ele abre a porta para você sair. Aleluia. Ir enfrentar Golias. E o meu propósito na sua vida é grande. Existe um Golias Davi lá na frente. Existe um Golias lá na frente que você não sabe. Você não tem conhecimento dele ainda. Você talvez não sabe que você vai enfrentá-lo. Ele tem, a medida diz que o leão tem 3 metros, né? Se ele ficar em pé, olha, eu só estou te treinando. Vence o leão, vence o leão, vence o urso. Tem um Golias lá, alguns dizem que é 3 metros e 10, ou 20, eu não lembro, ou 2,90, não importa. Tem um Golias lá te esperando. Aleluia. Não adianta você pensar que o Golias vem antes do leão. Não adianta você querer viver a experiência de derrubar Golias antes de derrubar o leão, e nem antes de derrubar esse urso aí. Mas você vai vencer todos eles. Eu profetizo isso na sua vida. Você recebe essa palavra. Você recebe essa palavra. Você recebe essa palavra. Você pode dar glória a Deus, porque você é mais do que vencedor. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, porque você vai vencer. Você pode dar aleluia, porque você vai vencer. É vida espiritual, é vida emocional. Está tudo aqui. E o Senhor está dizendo: vai vencer tudo, vai vencer tudo. Mas para isso Eliabe desconsidera, despreza essas pelejas. Não, valorize as pelejas do deserto. Aleluia. Você não vai parar. Aleluia. Quem vence o leão e o urso, por mais que não tenha credencial do exército de Saul, tem autorização liberada de qualquer autoridade que for necessária para enfrentar o Golias. Porque a certeza que ele tinha que ele ia vencer Golias era tamanha. Deus já te deu certeza que você vai vencer o Golias. O problema é que tem um leãozinho lá. E talvez você está ouvindo Eliabe dizendo: aquilo não significa nada. Mas você vai voltar lá, vai vencer, e as portas serão abertas. É tão interessante, porque o versículo 37, ainda ele está dizendo: Saul, vai, filho. Olha só, ele só contou do leão. Ó, eu não tenho a credencial, rei, mas ó, eu venci o leão, e eu venci o urso. O que Saul diz? Vai, filho. Você está aí no versículo 37? Vá, e o Senhor seja com. Vocês podem repetir? Vá, e o Senhor seja com. Só que Saul, ele tenta aqui, de alguma maneira, talvez ajudá-lo. Porém, é importante alguns detalhes do texto. Porque diz o seguinte, versículo 38 e o 39 agora. Saul, ele tenta colocar as suas vestes em Davi. Ele tenta ter alguma participação, talvez naquilo, não sei. Seria outro raciocínio, outra linhagem de pensamento. Mas para nós aqui esta noite, para esta mensagem,
Tome cuidado com as vestes de Saul, a proteção de Saul. Por quê, irmão Ronaldo? Porque quem vai vencer Golias é você. O Golias é seu. Quem venceu o leão e o urso foi você. A história que Deus está construindo e o propósito de Deus aqui é na sua vida. E tem muita gente tentando às vezes se apoiar nas vestimentas de Saul. Mas o Espírito Santo me leva a essa inspiração de pensamento. Para vencer Golias, seja você mesmo. Seja você mesmo. Detalhe, desde que, olha só, desde que você venceu o leão e venceu o urso, seja você mesmo. Você está entendendo? Seja você mesmo. O leão, o urso foi vencido. O Golias, Deus já te deu a vitória. Tem muita gente querendo vencer Golias sendo outra pessoa. Eu enfrentaria o Golias se eu tivesse a capacidade do pastor. Eu venceria Golias se eu tivesse a capacidade daquele outro irmão. Se eu fosse inteligente, ou se eu citasse a Bíblia em decor, como pastor, meu professor aqui também de teologia, pastor Roberto. Se eu tivesse uma mente, um preparo, rapaz, esse Golias estava lascado na minha mão. Pare com isso. Pare com isso. Esse Golias é seu. Esse Golias é você que vai enfrentar. Porque olha só, Davi não consegue andar com aquelas coisas, com aquelas proteções. Então, tem muita gente que está assim, estão engessados, ficam parados, se apegam às vestes de Saul, querem imitá-lo, querem ser quem não são, e tentam agir como outra pessoa, e estão engessados, não avançaram mais. Golias continua lá, e eles não foram para a peleja. As vestes de Saul parece que traz retrocesso. E então no versículo 39, se você puder colocar aí, versículo 39, o que Davi vai fazer no versículo 39, eu já vou partir para a finalização, parece que o horário foi mais rápido aqui. Davi cingiu-se a espada sobre a amargura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, estou engessado, estou travado, não consigo sair do lugar. Aí diz ainda o texto, e Davi, olha na NAA como está dizendo, e Davi tirou aquilo de sobre si. Ele tira de sobre si a capa de Saul, ele tira de sobre si a proteção de Saul, no sentido de sua roupa, daquilo que era dele, daquilo que lhe era peculiar, ele tira dele e ele volta a ser ele mesmo. Ei, esse é o segredo. Esse é o segredo. Vence o leão, vence o urso, e agora continua aí em frente. Como, pastor? Sendo você mesmo. Mas eu sou pequenininho, agora é Golias, agora o negócio complicou, agora a boca apertou, eu precisava de repente parecer outro. Não. Deus está dizendo: continue no processo, continue no processo, continue progredindo, continue avançando. Ei, eu estou profetizando na vida de alguém aqui. Você vai continuar avançando, você vai continuar avançando. Como? Sendo você mesmo, sendo você mesmo, sendo você mesmo, com o preparo que Deus te deu lá naquele deserto, lá na onde ninguém viu. Aleluia. Você tem que entender a sua chamada, tem que entender que é sua,
que Deus que vai te usar do seu jeito. Ei, eu disse, Deus vai te usar do seu jeito. 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 Aleluia. Se você recebe essa palavra, glorifique ao Senhor, porque Ele está dizendo: eu vou te usar do teu jeito. Eu vou te usar do teu jeito. É claro, continue se dedicando. É claro, busque crescimento. É claro, você não pode se acomodar e deixar de buscar conhecimento e se aprimorar das coisas. Isso seria tolice. Mas, aleluia, continue sendo você. Continue sendo você. Continue sendo você. E o que mais? Deixe Deus te usar. Deixe o leão para trás. Deixe o urso para trás. Avance para Golias, sendo você. Sendo você. Aleluia. 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 Eu preciso finalizar. Davi tirou aquilo. E tem uma coisa interessante. Ele teve que tirar. Saul não vai tirar de Davi: filhão, está te atrapalhando. ele não faz isso. Ei, filhão, ó, está engessando você. Não, Davi tem que tirar. Aleluia. E ele tem que lembrar: é do meu jeito que Deus me chamou. Aleluia. É dentro da minha realidade que Deus me chamou. Aleluia. Aleluia. Versículo 40. Versículo 40. Aleluia. E Davi tirou aquilo de sobre si. Agora o 40. Pegou o seu cajado na mão. Escolheu 5. Pegou o seu cajadinho na mão. Aleluia. Deixou de lado as capas de Saul, o seu capacete, deixou tudo de lado. Mas não deixou de pegar o seu cajadinho. Pegue o seu cajadinho na mão. Você recebe essa palavra? Pegue o seu cajadinho na mão. Aleluia. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor, no alforje de pastor, de quem ele era, aquilo que ele era. Você está entendendo? Aleluia. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar engessado com as vestes de Saul. Não, vou voltar a ser quem eu sou, na presença de Deus. Porém, na presença de Deus, com o urso e o leão vencido, pego aqui, volto a ser quem eu sou, que ele trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção de Golias. Aleluia. Ei! Não adianta querer ir adiante de Golias sendo outro, se protegendo atrás. Não, você tem que ter a sua história com Deus. Você tem que ser você e Deus. Você tem que ter conhecimento de quem você é na presença de Deus. Deus tinha a estratégia certa para ele, tanto que no versículo 30, nos versículos anteriores, ele vai dizer: olha, rei, assim como eu destruí o leão e o urso, assim será como esse filisteu. Talvez ele pensava na mesma estratégia, mas a estratégia com o urso e com o leão era diferente. Ele diz que o leão e o urso, eles passavam e por trás ele golpeava, e aí ele segurava pela barba. Era uma estratégia. Mas olha só, quando ele deixa as capas de Saul de lado, ele assume quem realmente ele é na presença de Deus, pegando o seu cajadinho na mão, pegando a sua funda, e sendo quem ele realmente era. Aí vem a estratégia. Olha, não, lá na sua mente, lá no seu subconsciente, lá dentro, Deus foi, eu creio, eu penso assim, eu imagino, e foi: ei Davi, essa estratégia para Golias não serve. Para Golias é outra, que talvez nem esteja no texto. O Robertão vai saber dizer, o pastor muito mais. Mas se há algum relato aqui de ele atirando a pedra ou não. Mas sabe aquela outra estratégia que talvez você não estava lembrando, mas você trouxe a sua funda aí, não trouxe? Aleluia. O que isso quer dizer, pregador? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Isso quer dizer que Deus tem a estratégia certa para você vencer Golias.
Eu estou profetizando na vida de alguém aqui. Ei, é Deus que tem a estratégia certa para você vencer Golias. É Deus que tem a estratégia certa para vencer Golias. Para vencer Golias será outra estratégia. Ei, preste atenção, será diferente, mas volte a ser quem você é mesmo. Com o leão vencido, com o urso derrotado na sua história, e vai adiante como? Sem veste de Saul. Não tenta ser outro, seja você, mas crente, cheio de Deus, o jovem ungido na presença de Deus, vai indo, e de repente o que ele vai fazer? Ele pega a sua funda, as 5 pedrinhas, porque Deus falou, a estratégia aqui vai ser a pedra. Sabe aquela vez lá atrás, que talvez nem esteja em relato algum, mas que você acertou algum animal, ou espantou algum ataque às ovelhas de longe? Vai ser aquela estratégia. Pegou a funda aí? Pegou as pedrinhas? Pode ir, filho. E ele todo encorajado, vai indo. Mas olha só, a última visão do gigante. Eu finalizo aqui. O gigante talvez esperava um homem forte. Eu penso que o gigante, ele dizia 2 vezes por dia, e já fazia 40 dias, e ele dizia, manda-me um homem, no mínimo, eu pensando aqui comigo, ele dizia, estão preparando o melhor homem, o camarada mais top, o mais ninja, está em treinamento. Ou mandaram chamar, foram buscar o mais forte. Mas olha só o que Deus faz para humilhar os Golias da vida. O gigante se levanta, e o que ele olha, depois de tanto tempo, a sua última visão, os seus últimos momentos, diante dele, um rapazinho franzino, a Bíblia diz, gentil aspecto. Que humilhação. Talvez ele esperava alguém como o próprio Deus já havia rejeitado no capítulo 16. O bonito, forte. Não, Golias, se Deus pudesse conversar com Golias, né? Talvez o Senhor vai me mandar um cabra bom aqui, né? O melhor que tem nesse exército do Senhor aí. Mas tem que ser aquele forte, aquele mais bonito, aquele preparado, aquele de guerra. É esse que o Senhor vai mandar. Talvez Deus diria para ele, provavelmente, com certeza Deus diria para ele, não, você vai se surpreender, meu querido. Eu não preciso do mais musculoso, eu não preciso do mais intelectual, do mais ninja que você espera. Aguarde, você verá. E ele se levanta, e os seus últimos momentos, ele olha e vê o menino fraquinho, fisicamente talvez, ou pequeno. Aleluia. Golias, esse que você quer, eu rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê. Foi tão frustrante que olha o que Golias vai dizer no versículo 43. Disse, pois, o filisteu, ele se sente ofendido, pastor. Eu penso aqui, pastor, o senhor poderia dizer muito, muito melhor do que eu. Mas eu penso, na minha rasa limitação aqui, que ele se sentiu ofendido, o filisteu. Porque ele diz, sou eu algum cão, para que tu venhas com paus? E pelos seus deuses, o texto diz, amaldiçoou a Davi. Aleluia, 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 aleluia. Mas no capítulo anterior, Deus disse, Samuel, a hora que você for ungir, assim que Samuel disse, talvez seja esse, talvez seja Eliabe, Deus disse, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí vai dizer o versículo 11, aleluia,
Samuel dizendo: acabaram-se os moços, e ele diz: não, ainda falta quem? O menor, falta o menor, o menor. É esse que Golias tem diante dele, o menor, aquele menor. Ele está apacentando as ovelhas. Mas aí no capítulo 13, no capítulo 16, ainda no versículo 13, vai dizer: e Samuel tomou, assim que Davi chegou, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E aí diz o texto: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que Golias estava olhando não tinha expressão física alguma, não tinha destaque físico algum, mas tinha lá dentro, lá, o gigante olhando lá para baixo, desprezando, achando que podia amaldiçoar, achando que podia esnobar, mas lá dentro, lá tinha o Espírito Santo de Deus. O que eu quero finalizar aqui esta mensagem: ei, jovem, existem desafios pela frente, existem desafios pela frente, existem gigantes pela frente, mas tem uma coisa: continue mantendo o seu leão mortificado, continue mantendo o urso mortinho lá em casa, lá onde ninguém está vendo, e depois continue cheio. Eu disse: continue cheio. Eu disse: continue cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O negócio é tão sério que eu nunca tinha prestado atenção. Robertão, você tentou me ensinar muita coisa, mas um detalhe que eu nunca prestei atenção. E eu estava lendo a Priscila, as crianças correndo, e aquele nível de concentração que você já imagina, e ainda não tem como ter um cômodo de escritório, mas às vezes você estuda no meio da bagunça e dos brinquedos, e às vezes isso é um pouco difícil. Mas eu estava lendo, relendo o texto, e eu cheguei de novo, já diversas vezes, eu cheguei de novo no capítulo 17, é claro, versículo 51. E aí eu voltei, eu falei: isso aqui será que também é para Marília, Senhor? Isso aqui também? Por isso correu, e lançando-se sobre o filisteu, ele correu, lançando-se sobre o filisteu. Depois que derrubou o filisteu com a pedrada, ele se lançou sobre o filisteu. E olha só, pegou dele e tirou da onde? Da bainha, o que? A sua espada, e o matou. Olha que interessante. Golias não teve tempo nem de tirar a espada da bainha. Você entende o poder que tem um jovem cheio do Espírito Santo? Você entende o poder que tem um jovem cheio do Espírito Santo? Você entende o poder que tem um jovem cheio do Espírito Santo? Aleluia. Eu oro por você, não quero estender e nem ser ainda mais cansativo. Aleluia, mas eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, você precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é o Mate Mac.